Seja muito bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você vai descobrir que empreender não precisa ser um fardo. Dá para construir empresas lucrativas, organizadas e que geram liberdade. Empresas que crescem sem sugar a sua vida, sua energia e o seu tempo. E mais, empresas que aumentam de valor no mercado ano após ano. Bora juntos desvendar o código dos negócios extraordinários? Estamos aqui hoje com um convidado super especial e você vai ficar feliz assim como é a felicidade empreendedora. Hoje, o empreendedor, ele é do ramo do vinho. Estou aqui com o Bruno da Pontelo do Van. E aí, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado eu pelo convite, é um prazer. Obrigado. Bruno, quem é o Bruno antes desse CNPJ? E o que levou você a empreender? O Bruno é uma pessoa totalmente comercial. Sempre busquei, né, esse perfil, sempre tive essa qualificação, né, na área comercial, na qual me trouxe hoje, né, tudo que eu conquistei. E há um tempo atrás, meu sócio veio me fazer um convite, ele já está na área há 30 anos, né, é o Ali Pontelo, a empresa inclusive vem do sobrenome dele, por essa identificação comum dos vinhos. E, curiosamente, ele me chamou para tomar um vinho e eu peguei e falei com ele que eu não nasci para poder tomar vinho, né? E, curiosamente, uma semana depois, ele me chamou para a gente poder fazer a sociedade na área de vinhos. E eu até brinquei com ele, falei, você deve estar de brincadeira, né? Porque te falei uma semana que eu não nasci para tomar vinho. E ele falou, não, se você quiser aprender, nós vamos, né, caminhar junto. Eu falei assim, então, vamos. 22 dias, todos os dias ali, tomando vinho, conversando sobre vinhos, né? Depois comecei a estudar, comecei a me desenvolver, e aí a gente resolveu montar a Pontelo do Van. E muito interessante na história dele, gente, que o Bruno, talvez até por isso, né? Porque ele não era tomador de vinho, antes de escalar o negócio, eles fizeram um teste, né? Eles vendem hoje, a persona deles, os clientes deles são restaurantes, mas eles começaram a validar o produto por meio de pessoas físicas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, como que isso definiu o seu posicionamento de mercado hoje, ter começado a vender para pessoas físicas? Isso, exatamente. Aí, nesse período, nós buscamos trabalhar com pessoas físicas para a gente poder entender o paladar do nosso cliente, né? Como que nós iríamos colocar esse produto no mercado, entender um pouco o mercado. Então, enquanto a gente fazia esse trabalho com as pessoas físicas, né, tendo feedback delas de como que elas iriam tá apreciando, né, um bom vinho, nós fazíamos um trabalho no mercado, principalmente com os restaurantes, para entender quais que são as dificuldades hoje dos restaurantes em termos de parceiros. Porque vinho não é um produto barato para você ter um estoque muito alto. Então a gente foi entender como é que o mercado, quais eram as dificuldades do mercado, para nós realmente entrarmos, né, com uma condição de parceria mesmo, algo bem, bem diferencial. Muito bom. E teve algum desafio assim que ficou mais marcante no início? O que vocês fizeram para virar a chave, se em algum momento talvez passou na cabeça, poxa, é muito difícil empreender, isso não é pra gente? Não, essa questão não, né? Que realmente, assim, eu e meu sócio, a gente é bastante empreendedor. Então, isso nunca passou. O que passou de dificuldade foi porque como a gente começou na verdade, não por mim, né? Mas por ele, né? Que é uma questão bem, bem interessante do nosso processo aí de parceria. A gente começou a iniciar esse trabalho com pessoas físicas e no decorrer do caminho, ele tem um nível de relacionamento muito legal, né? Eu não tinha até o momento tantas pessoas assim com apreciação de vinho, até porque eu não tomava. E aí ele pegou um dia e falou assim, desse jeito não dá. Só eu que consigo vender, só eu que consigo apresentar. Eu falei assim, beleza, mas eu sempre te falei que o meu know-how é pessoa jurídica. Vamos mudar a chave? Vamos fazer agora a empresa acontecer como CNPJ? Para que a gente saia desse contexto pessoa física e vamos para pessoa jurídica para eu poder te mostrar da minha capacidade. E aí, realmente, depois disso, a gente, graças a Deus, a gente explodiu. Sim. E é um desafio, né? Importar vinhos prêmios e distribuir aqui no Brasil, até por uma questão, talvez, de concorrência nesse mercado. O que foi mais determinante para esse posicionamento, para vocês se destacarem hoje? O que vocês tiveram que vencer assim, mais nesse modelo de negócio de vocês?
Realmente, importar hoje realmente não é fácil, né? As questões tributárias, né? O tempo de importação, tudo isso aí realmente não é fácil. Então, a gente entendeu que a gente precisaria fazer um investimento para a gente realmente ter um estoque, né, volumoso para a gente poder garantir para o nosso cliente continuidade. Então, o que a gente realmente se apropriou nesse momento que a gente estava estudando, né, um pouco os parceiros, era justamente isso. Ter um estoque volumoso para que a gente conseguisse atender o nosso cliente com bastante precisão e rapidez e agilidade. Visão de marca, né? Esse período vocês construíram. Quanto tempo tem a empresa hoje? 10 anos. 10 anos. Já tem uma marca consolidada no mercado. Quando você olha para a marca e também para a rentabilidade do negócio, para o valor de mercado do negócio, porque muitos empresários hoje constroem um negócio pensando só no agora, no lucro momentâneo. Qual a consciência que vocês têm com o equity do negócio? Talvez sucessão? Nós ainda não pensamos um pouco nisso, né? Porque assim, ele tem 3 filhas que estão em outro segmento. Eu tenho 2, né? Com uma menor de idade, a outra está iniciando agora na trajetória. Então, ou seja, essa questão de sucessão a gente ainda está um pouco estudando, né? Não tem nada concreto ainda não. Mas em relação à estrutura da empresa, né? A patrimônio, a solidez, realmente hoje graças a Deus, a gente está bem estruturado. Hoje nosso estoque hoje é todo pago, né? Todo concretizado, todo quitado. Então, assim, nós temos hoje um volume de estoque bem considerável, que automaticamente entra para esse passivo da empresa. Eles são novos, né? Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas perguntando sobre sucessão, mas sucessão, quando você pensa em sucessão, às vezes não é que você vai morrer, você pode empreender outros negócios e às vezes você vai deixar que os filhos toquem o negócio e de repente você também quer vender o negócio, né? Quando a gente constrói negócio, a gente deve construir com essa visão também de equity, porque amanhã pode aparecer novas oportunidades de mercado e você pode buscar aí uma venda ou até mesmo novos investidores para o negócio, para profissionalizar a gestão, a administração com esses empresários que abriram mão de parte do negócio porque foram expandir em outros mercados. Inclusive, isso que você está falando tem muito a ver com o meu sócio, né? Hoje ele é advogado, então ele tem uma empresa de advocacia, temos uma imobiliária também, então assim, ele cuida muito dessa parte, né? A Portela Duval eu cuido um pouco mais, então isso aí que você falou realmente é totalmente coerente, né? Então assim, você precisa realmente entender, pensar, porque se ele não tivesse pensado nisso, ele não abriria uma nova empresa. E no próximo bloco, a gente entra em temas centrais para quem quer construir empresas com lucro, liberdade e valor real de mercado. E aqui no intervalo, a gente vai fazer o que mesmo, Bruno? Vamos degustar um vinho premium. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e também comentar. Será muito importante ouvir a sua opinião. Obras que duram anos? Não mais. Quem escolhe certo realiza sonho rápido. Já pensou em ter sua casa semi-acabada em até 15 dias? A Modular Casas chegou e veio para mudar o jogo. Construção rápida, sem dor de cabeça, sem desperdício, com orçamento garantido. Quer sair do aluguel e começar a investir no que é seu? Chegou a sua oportunidade. Fale com a Modular agora! João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil. Theo Braga, especialista na nova economia. E Marcos Alexandre, referência em expansão de empresas e gestão de crise de Minas Gerais. Estarão juntos no Equity BH, mostrando como construir empresas lucrativas que valem milhões e multiplica de valor todos os anos, dia 5 de setembro, no Hotel Ouro Minas.
Estamos de volta e vai uma pergunta muito importante agora para você, Bruno. Se a sua empresa, a Pontelo do Van, fosse uma pessoa, como ela seria reconhecida? Qual o jeito de ser dela? Caráter, resiliência e comprometimento. Esse é o DNA empresarial da empresa dele. Como ele é reconhecido pelas pessoas que compram dele. E muito importante agora a pergunta que eu vou fazer para ele, hein? Porque às vezes a gente quer mostrar o DNA empresarial, criar uma cultura interna para fornecer para os nossos clientes. Mas nós esquecemos que para atrair os melhores talentos e profissionais, e hoje os empresários reclamam que não conseguem contratar, para você atrair, você também precisa dessa cultura empresarial. Então, Bruno, eu vou te fazer mais uma pergunta, aqui para o Bruno, tá? O que você se diferencia, sua empresa se diferencia, que é a razão para que um funcionário, uma pessoa que produz, que tenha comprometimento, escolha a sua empresa para trabalhar e não a concorrência ou não outras empresas. Para você contratar, você não tem só seus concorrentes de vinho. Eu sou, inclusive, seu concorrente. Você tem um bom funcionário aí, eu também quero. Por que as pessoas vão ter que escolher a sua empresa e não as demais? Olha, eu entendo que o grande diferença da Pontelo do Van é a qualidade com que a gente busca, né, os nossos rótulos. Então, a pessoa que vier trabalhar conosco, além de, né, eu falei anteriormente, né, do caráter, do comprometimento, da resiliência que nós temos junto à nossa equipe, algo diferenciado, algo exclusivo, algo mais selecionado, que vai dar a ele, né, um grande diferencial, um grande know-how para ele poder também se posicionar juntamente ao mercado. Então, eu entendo que quem vier nos escolher é justamente por isso, né? Pela idoneidade que a gente trabalha, pela seriedade que a gente coloca no negócio e pela responsabilidade que a gente tem junto aos nossos clientes. E na sua opinião, por que você acha que os empresários pensam tanto no lucro momentâneo, no prolabore, e não pensam em construir um negócio a longo prazo? Tá? Porque será que é falta realmente de visão, de compreensão do que é equity, do que é construir negócios de valores? E não só pensando no produto, mas pensar no negócio, o CNPJ, ele como um negócio. Amanhã pode aparecer um investidor. Amanhã pode aparecer alguém querendo comprar a sua empresa por um negócio, por um valor enorme, de repente até ser o principal concorrente. E aí? Eu falo o seguinte, que em negócios a gente não deve ter amor. Paixão a gente tem em casa com a família. E você, Bruno, o que você pensa sobre isso? Olha, depende do negócio, tá? Me permita discordar. Mas, assim, realmente vinho é um amor, é uma paixão. Então, igual a gente costuma brincar, né? Quem entra no mundo do vinho não consegue voltar, né? É uma coisa contínua. Nós pensamos um pouco diferente, né, do mercado. Eu e meu sócio, a gente não trabalha por dinheiro. Realmente, a gente trabalha para realmente trazer algo diferenciado, algo que vai agregar valor. Então, a gente tem 10 anos de mercado. Até hoje, a gente se consolidou, né, com mais pequena para poder realmente introduzir, né, os rótulos, ser conhecido, para depois a gente vir a pensar em algo nesse sentido. Mas, em contrapartida, nós temos hoje a empresa toda redondinha, sem débito nenhum, para justamente, caso venha a acontecer propósito, porque realmente somos empresários, né, somos negociadores, nós realmente temos algo para poder entregar para o mercado aquilo realmente que uma pessoa que venha querer adquirir a empresa, né, ou vem querer associar a nós, ele tem realmente todos, né, a documentação, toda a certificação, todo o processo bem redondinho da empresa. Muito bom. Então você, pela sua paixão, né, pelo que a gente vê, a paixão pelo negócio, por aquilo que você faz, embora você não era o cara do vinho, mas se tornou o cara do vinho, né? Exatamente. Agora está tão apaixonado pelo vinho que pensa, poxa, acho que não é qualquer dinheiro que vai fazer a gente desistir do vinho. Mas depois você pode fazer o vinho em outras dimensões. Quem sabe uma vinícola no futuro, né? E conta pra gente o que mais se orgulha assim, nessa marca, para você ter ficado tão apaixonado assim com o vinho. O vinho é uma paixão natural, né? Mas a Pontelo do Van é a menina, né, dos olhos de ouro nossa, né, da nossa hoje, nosso grupo de empresas, porque nós entendemos que o vinho é uma coisa apaixonante, né? Não existe pessoas que tomam um vinho triste, né? Igual eu perguntei aqui, vamos abrir uma alma, né? Então, vinho é libertar almas.
Então, a Pontel do Van realmente, a gente tem todo esse cuidado, todo esse trabalho, porque realmente nós iniciamos ela do zero, né? Começamos ali uma vinícola, 2, 3. Hoje a gente trabalha com 6 países, 6 vinícolas diferentes, na qual a gente, né, cada vez vem buscando mais qualidade para poder agregar valor junto à Pontel do Van e oferecer aos nossos clientes. E agora, Bruno, olhando para quem está nos assistindo, qual conselho de ouro você dá para o empreendedor que já empreende há muito tempo, para aquele que está começando ou que vai começar, para que tenha um negócio realmente com essa paixão, um negócio rentável, um negócio organizado, um negócio que traga liberdade e não prisão? Essa satisfação que você tem em empreender. Eu aprendi até com um amigo meu também, que grande sucesso, né? Que realmente é vestir a camisa da empresa. Então eu visto sempre a camisa da empresa. As pessoas até brincam, não, onde é que você vai? Você está com a camisa da empresa. Eu falei, sim, estou. Tenho muito orgulho disso. Resiliência, né? Resiliência, tenha foco, acredite em você, acredite no seu potencial e vá em frente. Não deixe com que as pessoas te desanime, te desestruture. Busque pessoas com energia positiva, busque pessoas que venham agregar valor no seu dia a dia e que te tragam motivação para você implementar aquilo que você acredita que você quer desenvolver e que você realmente tenha foco. Então a palavra resiliência, ela é fundamental para toda pessoa que queira empreender, toda pessoa que queira realmente montar o seu próprio negócio. E o que você diria para as pessoas do diferencial? Por que as pessoas deveriam escolher a sua empresa, o seu vinho, para comprar o seu vinho? Por que os restaurantes que compram os vinhos escolheriam a sua empresa? Qual que seria os 30 segundos, os 60 segundos que você poderia usar agora para você encher os olhos das pessoas e atrair todo dono de restaurante Brasil e mundo afora para comprar o seu vinho? Bom, as pessoas que buscam a Pontel do Van podem ter certeza que elas buscam qualidade, buscam preço, buscam comprometimento, buscam elegância, pois nós trabalhamos com muito cuidado, buscamos realmente parceiros que tenham uma entrega significativa em cima das marcas que nós representamos, né, que nós importamos. Então, o intuito realmente é agregar valor naquilo que o nosso parceiro tem de melhor. Como nosso foco maior é restaurante, seria a gastronomia. Então, nós queremos que o nosso cliente tenha uma experiência gastronômica e não simplesmente ele vai lá para poder simplesmente comer e beber. Então, o que a Pontel do Van tem a oferecer aos nossos parceiros, aos nossos clientes, é qualidade, entrega e valor. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para a Pontel do Van. Muito obrigado, eu. E no próximo bloco teremos mais um empresário, onde você vai aprender também com ele a construir empresas leves, lucrativas, com liberdade. Então, até daqui a pouco. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas empreendedores que precisam de ver esse conteúdo e também comentar. Será muito importante ouvir a sua opinião. Obras que duram anos? Não mais. Quem escolhe certo realiza sonho rápido. Já pensou em ter sua casa semi-acabada em até 15 dias? A Modular Casas chegou e veio para mudar o jogo. Construção rápida, sem dor de cabeça, sem desperdício, com orçamento garantido. Quer sair do aluguel e começar a investir no que é seu? Chegou a sua oportunidade. Fale com a Modular agora! João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil. Theo Braga, especialista na nova economia. E Marcos Alexandre, referência em expansão de empresas e gestão de crise de Minas Gerais. Estarão juntos no Equity BH, mostrando como construir empresas lucrativas que valem milhões e multiplica de valor todos os anos, dia 5 de setembro, no Hotel Ouro Minas.
Estamos de volta, mais um convidado especial. E veja só, continuamos no ramo, no segmento de bebidas. Estamos aqui com o Pedro da Vanfal. E você vai agora ouvir um pouco a história do Pedro. Como que é o negócio dele? Pedro, quem é você por trás do CNPJ? Quem é o Pedro? E o que te deu na cabeça de empreender tão novo? Ou não é tão novo assim, né? Bom, primeiramente, obrigado por ter convidado hoje para esse bate-papo aqui gostoso. Mas quem que é o Pedro, né, por trás do CNPJ? Sou novo, sim, tenho 27 anos, então ainda tô apto para entrar no Forbes Under 30, quem sabe, ainda tenho mais 3 anos pela frente. Mas eu resolvi empreender pela família, né? Eu acho que meus pais, meus tios, todo mundo está dentro desse ramo empreendedor, com sangue, a veia empreendedor, e comigo não poderia ser diferente. Fiz vários cursos, cheguei a morar na China durante algum tempo, alguns cursos nos Estados Unidos, mas para trazer essa bagagem, para poder trazer esse conhecimento para o que viria a ser meu negócio. E aí, num papo de boteco, numa conversa com amigos, começou a surgir, a desenvolver essa ideia do que se tornaria a Vanfal e o que se tornaria essa produção de destilados, drinks prontos, bebidas alcoólicas de forma geral. E vocês têm não tanto tempo assim de mercado, são 5 anos, já foram premiados. Fala um pouco mais dos principais produtos de vocês. Qual produto foi premiado? Bom, são 5 anos, mas 5 anos capengas ali. A gente fala 5 anos desde o surgimento da ideia. Mas a gente passou por pandemia, a gente passou pelo início, né? O momento que é só pivotando a ideia, o que vai ser a empresa, e esse tempo demorou ali fácil 1 ano e meio. Então, de fato, de empresa rodando ali sobre os trilhos a todo vapor, tem 3 anos, mais 5 anos da ideia. Os nossos produtos hoje são 2 frentes, macro frentes, vamos dizer assim, destilados, gin e vodka, e dentro dos drinks prontos a gente tem algumas diferenciações de sabores. Os drinks prontos nada mais são do que os ready to drinks aí, que estão tão na moda hoje em dia, que são aqueles drinks que você pega ali, colocou na geladeira, abriu a latinha, tá aqui, tá pronto para beber. Muito bom, parabéns. E teve algum desafio que quase fizeram vocês desistir? E se teve, por exemplo, o que fez virar a chave para poder seguir em frente, até para a gente ajudar quem empreende e de repente está aí meio desanimada? Será que isso é para mim mesmo? Eu acho que não foi um desafio, não. Eu acho que os desafios são constantes, frequentes e desde o início, acho que desde o surgimento da ideia. A ideia de desistir, né, o medo, esse receio de desistir, ele passa na cabeça, assim. Eu acho que empreender é uma montanha-russa, tem uns momentos de alto e baixo. De vez em quando eu até brinco lá com os meus sócios, com o pessoal da empresa. Tem dia que eu amanheço e falo, nossa senhora, eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. E no mesmo dia à noite eu falo, pelo amor de Deus, eu não sei o que vai acontecer com essa empresa, vai dar tudo errado. Então, são vários os perrengues que a gente passa no meio do caminho. Já tivemos problemas com produção, problemas com funcionários dentro da organização, problemas com inadimplência de clientes, e que em um momento específico da empresa que atrapalha o funcionamento dela. Então, assim, foram várias ocasiões que dão aquele frio na barriga e falam, será que é isso mesmo? Será que vale a pena continuar? Será que faz sentido isso aqui que eu tô vivendo? Mas em nenhum desses momentos, de fato, abalou a ponte parar, tanto é que eu tô aqui e caminhando cada vez com pernas mais fortes para poder seguir o negócio. E o que te dá, qual a virada de chave assim? O que te deu energia para você não parar? Os números, acreditar, porque errar todo mundo erra, né? É importante que às vezes, por exemplo, você falando de inadimplência. É por isso que às vezes é bom você não vender muito para um cliente só. Às vezes o menino novo, né, nós empreendedores, já queremos, empolgamos com o pedido, com o lançamento, então tem que ter certa cautela e você vai aprendendo com os erros. É bom que o tombo, quanto menor ele seja, né, melhor você aprende com ele e não leva uma pancada tão grande. Exatamente. Tem muito essa cultura dentro da empresa lá de erra rápido, aprende, entende como que funciona o processo e volta para um novo caminho. Então a gente tem muito isso, a gente coloca essa teoria, né, em prática diariamente. O Inadimplente é justamente isso. A gente tenta não colocar ali muitas fichas num cliente só, mas o que me faz, né, querer persistir e continuar, acho que é cada vez mais entender o poder do negócio, o que o negócio tem se tornado, a importância do negócio, não só para os funcionários, mas para os fornecedores, para o mercado que a gente atua. Então a gente chegar numa sala, a gente chegar num Uber que você pega para ir para a empresa, ele fala, você está indo para a Vanfal? Eu falo, sim. Nossa senhora, sua empresa é muito legal, isso é muito, a sua bebida é maravilhosa, e isso e aquilo, você fala, nossa,
Você vai trabalhar diferente esse dia. Você vai trabalhar com orgulho falando, estou fazendo o caminho certo. Eu estou trilhando o caminho certo dessa empresa. E isso faz não desistir na hora que um inadimplente, um cliente não paga, na hora que eu tenho um problema com o fornecedor, na hora que eu tenho um problema com produção. Essa fala do motorista do Uber, essa fala na padaria quando você vai comprar um produto e recebe um feedback desse, dá sustentação, dá amuletos para continuar seguindo o caminho. E aí você está falando de uma empresa tão nova e que já tem uma marca forte, né? E quando pensa em marca e também valor de mercado da empresa, hoje vocês têm uma cultura de olhar o lucro presente, de extrair o lucro presente ou prolabora, e vocês querem construir uma marca, uma empresa que valha muito dinheiro, que de repente lá na frente pode atrair investimentos ou atrair um comprador, né, que queira comprar a empresa. Como que você vê isso, equity? Porque tem muita gente que constrói empresa pensando só em sobreviver com ela. Vocês estão na sobrevivência ou muito além da sobrevivência pensando também em equity? Não julgo, não acho que tem certo e errado, e acho que inclusive você pode mudar no meio do caminho entre um e outro de acordo com os contextos que você está vivendo, que a sua empresa está vivendo, que o contexto de mercado está acontecendo, mas hoje a Vonfol não é uma empresa para dar lucro no curto prazo. Então, lógico, é importante que eu tenha lucro, é importante que a minha última linha seja positiva, mas eu não vou ficar me preocupando com o meu EBITDA hoje. Eu não quero que o meu EBITDA seja um EBITDA maravilhoso, porque eu posso estar reinvestindo em vários outros pontos. Eu quero torrar todo esse lucro, mas torrar no bom sentido, no sentido de que esse dinheiro vai retornar para a empresa ou vai retornar em melhores produtos, vai me retornar em melhores mercados, vai me retornar em um melhor marketing, vai me retornar no final do dia numa empresa com valuation maior, numa empresa que tenha mais valor de mercado, que tenha mais percepção de mercado. Então, diretamente não, a gente não olha para o curto prazo, é importante dar lucro, é importante ter um fluxo de caixa positivo, enfim, vários outros pontos, mas se a gente olha para o longo prazo, qual o nosso intuito em 5, 10 anos, o que a gente quer chegar é ter uma marca de bebidas que é referência no mercado. Tá muito bom. Então, muito mais importante do que a linha lá do lucro líquido é o que você faz com esse lucro. Reinveste o dinheiro para que essa marca, para que essa empresa, ela dobre o valor de um ano para o outro, triplique o valor de um ano para o outro. E no próximo bloco, vamos entrar em temas importantíssimos para que você, Pedro, eu também, você empreendedor, possamos construir empresas com muito lucro e liberdade. Até lá! E se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber você, receber o seu contato. Obras que duram anos? Não mais. Quem escolhe certo realiza sonho rápido. Já pensou em ter sua casa semi-acabada em até 15 dias? A Modular Casas chegou e veio para mudar o jogo. Construção rápida, sem dor de cabeça, sem desperdício, com um orçamento garantido. Quer sair do aluguel e começar a investir no que é seu? Chegou a sua oportunidade. Fale com a Modular agora! João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil. Theo Braga, especialista na nova economia. E Marcos Alexandre, referência em expansão de empresas e gestão de crise de Minas Gerais. Estarão juntos no Equity BH, mostrando como construir empresas lucrativas que valem milhões e multiplica de valor todos os anos, dia 5 de setembro, no Hotel Ouro Minas.
Voltamos e voltamos desse jeito. E agora falando de DNA empresarial. Sabe o que é isso? Alguns chamam de cultura empresarial. E lá, Pedro, na Vanfal, você me disse que normalmente o pessoal que trabalha lá há 25, 26 anos. Como que esse pessoal se comporta no atendimento aos clientes, no dia a dia ao fabricar o produto? Mais comprometimento, menos comprometimento, mais qualidade, não abre mão do quê? Prioriza o quê? Se você pegasse hoje, pedisse os clientes para definir por meio de um parágrafo, qual é o parágrafo que define o jeito de ser da Vanfal? O que você diria? Eu vou voltar até um pouco na sua pergunta, na hora que você começa a falar de cultura. E cultura, pelo menos na minha percepção, é muito diferente do que as pessoas enxergam hoje. Que é uma frase escrita na parede, uma cultura do puff, da mesa de ping-pong, a cultura do que eu acho. Eu acho que a minha empresa é assim, assim, assado. Eu não acho nada. A cultura é o que os funcionários, as pessoas, o mercado, o cliente diz a respeito da sua empresa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não é opinião minha, mas eu tentando ter a minha opinião de acordo com a visão das pessoas que estão de fora enxergando o negócio. Num momento de crise, de problema com o cliente, como que os nossos funcionários, como que a gente tenta atuar? A gente tenta atuar com o máximo de clareza possível, o máximo de transparência. Não é porque são pessoas novas, um espírito agitado, um espírito enérgico dentro da empresa, que a gente tenta esconder. Então, sempre a gente tenta resolver o problema. Errei, vamos resolver o problema. Quer ficar bravo comigo? Não tem problema. Faz parte, acontece. Mas estou aqui à disposição para resolver seu problema. Isso acontece cotidianamente, pelo menos uma vez por mês, alguns problemas maiores, e cotidianamente problemas pequenos, um erro de pedido, um pedido trocado. E dentro da empresa, entre a gente. É uma empresa com diversidade. É porque eu estou falando isso? Não, é porque as pessoas que estão trabalhando lá dentro pensam dessa forma, agem dessa forma. Então a gente está pensando em diversas frentes de mercado, com diversidade dentro da cabeça, com diversidade dentro dos produtos, saindo do escopo quadrado que a gente vê muito no mercado. A gente tenta ser autêntico. Então eu puxaria essa palavra como sendo um dos símbolos do nosso DNA. É autêntico nos produtos. Eu poderia estar fazendo uma caipirinha enlatada, não faço. Por quê? Porque eu quero autenticidade. Eu poderia ter profissionais de 30, 40 anos, sênior, super qualificados. Não quero, porque eu quero a autenticidade de pessoas que estão se desenvolvendo e com a energia de colocar isso dentro do mercado. Eu poderia estar com vendedores tirando pedido, simplesmente, sem mal ir dentro do cliente. Mas não quero, eu quero a autenticidade de sentar na mesa, tomar uma com o meu cliente e entender como que eu posso gerar valor para ele. Então, autenticidade, conexão, transparência é um pouco do que a gente carrega dentro do nosso DNA. Vai longe, né? Porque se você não corre quando tem um problema, você bate no peito, tá aqui, errei, e vai lá no cliente, visita ele o mais rápido possível. A gente é muito mais reconhecido quando a gente erra do que quando a gente acerta, porque acertar é mais do que a obrigação. Muito bom, e eu quero saber de uma coisa. Claro que essa empresa sua, ela muitas vezes é escolhida pelos seus funcionários que querem trabalhar lá. O que diferencia? Assim, em rápidas palavras, você já disse tudo, porque se você se comporta assim para com seus clientes, normalmente isso vai atrair pessoas do mercado que concordam com essa cultura. Poxa, vou trabalhar lá porque lá os caras fazem isso e eu quero fazer parte disso, tá? Então, seria esse também um diferencial para que as pessoas escolhessem trabalhar com você e não no concorrente? Exatamente. No concorrente que eu digo, quando a gente fala de contratar pessoas, os bons funcionários, não estou falando do concorrente que fabrica gin. Aí, eu também sou seu concorrente. Sim. Todos os empreendedores que estão vendo no raio de atuação que você atua, é seu concorrente para contratar os melhores que você também está querendo. Exatamente. Eu acho que isso faz total sentido dentro do mercado, né? Independente do seu segmento. Ninguém nasceu para trabalhar no segmento de bebidas. Você nasceu com uma tendência para trabalhar em marketing, para trabalhar em comunicação, para trabalhar em jornalismo, mas pode ser qualquer uma das empresas possíveis no mercado. E quando os profissionais escolhem a gente, diz muito respeito a isso, ao nosso DNA. E a empresa de bebida, a Vanfal, ela tem o que eu chamo aqui de sex appeal.
É gostoso de trabalhar numa empresa de bebida. É legal você falar para as pessoas que trabalham numa empresa de bebida. Contar o seu dia a dia para uma empresa de bebida. Então, quando a gente está falando com pessoas novas, sedentas por trabalho, por experiências, por conhecimento, por novas aventuras, por que não trabalhar numa empresa de bebida onde eu vou ter muita liberdade, vou poder ser quem eu realmente quero ser e vou ter muita clareza, transparência, conexão com o mercado, conexão com o fornecedor e mais um monte de oportunidades que a gente abre por não ser quadrado e por ser autêntico. Pelo domínio que você tem da empresa, do mercado, onde você quer chegar, o DNA da empresa, a sua política, tanto para vender quanto para atrair talentos, me surpreenderia se você dissesse para mim que até hoje não foi atraído por nenhum investidor ou ninguém querendo comprar a Vanfal, né? E essa empresa tem equity. Então, vamos ficar de olho porque vai longe. Qual o conselho de ouro que você dá para os empreendedores que estamos vendo, para os empresários que já empreendem há muito tempo, alguns cansados, sem paixão, né? E talvez alguns que vão começar também assim como você, talvez meninos menor que 27 anos, né? Que tem menos de 27 anos, outros mais. Eu acho que eu tenho uma frase e que eu levo ela comigo em vários contextos diferentes. E essa frase é: se você já está pronto para fazer algo, você perdeu tempo. Então você não tem que estar pronto para fazer algo. Você não tem que estar pronto para ir para os Estados Unidos porque agora você é fluente em inglês. Você vai para os Estados Unidos antes de ser fluente em falar inglês. Você não está pronto, fez 1 milhão de testes para andar de bicicleta sem rodinha. Você monta na bicicleta sem rodinha e vamos ver o que dá. Essa bicicleta vai ter que parar em pé. E quando a gente começa uma empresa, nem sempre a gente está pronto. A gente sente um tesão, sente um desejo, sente uma vontade de fazer aquilo acontecer. Mas não fique se preparando infinitamente para se sentir 100% pronto. Faça, vai lá, execute, faça acontecer. Tenha um propósito, tenha um desejo, tenha uma meta clara que pode ser mudada ao longo do caminho, mas faça acontecer. Não fique infinitamente sonhando, pensando, bolando o plano do planejamento estratégico maravilhoso e que ele nunca acontece no final do dia. Na sua cabeça, não precisa me falar de números, viu, Pedro? Mas na sua cabeça, quanto vale a sua empresa hoje? Quanto vale a Vanfal hoje? Quanto ela vai valer daqui 2 anos, daqui 5 anos? Você acha daqui 2 anos, pelo seu posicionamento, pela sua mentalidade, cultura, tudo que falamos aqui, você que está vendo, quanto vai valer a empresa dele? O dobro, o triplo? E daqui 5 anos? Será que ele vai dar conta de segurar os investidores ou os possíveis compradores? Quem sabe até ser o principal concorrente, hein? Bom, a gente tem o nosso planejamento, nossa expectativa de crescimento, e diferente do que muitos imaginam, vocês vão crescer 10 vezes, vocês vão crescer 50 vezes. Não quero, não estou com pressa. Eu estou tranquilo, eu estou com o pé no chão, criando a empresa, estruturando, criando processo. Se eu crescer vezes 10 para o ano que vem, vai dar muito problema, vai dar muita dor de cabeça. Talvez eu perca muitos dos meus princípios que eu tenho hoje que carrego dentro da empresa. Então, a nossa estimativa é de crescer vezes 2 nos próximos anos, até um pouco menos do que esses vezes 2. Mas continuando mantendo o pé no chão, os princípios, os nossos valores, processos corretos e bem estruturados. E esse é o nosso intuito. Não estou querendo vender a empresa do Pedro aqui, hein? Só que investidores aí, aqueles que têm os olhos atentos e têm cultura alinhada, entra lá, cresce 10 vezes 20, 20 vezes junto com ele, sem perder a cultura. E te ajuda ainda a construir os processos. Aí sim. A última coisa que eu gostaria de pedir para você, a última coisa que eu vou pedir para você olhar para os nossos espectadores e dizer para eles por que escolher a Vanfal. Em 30 segundos, 60 segundos, o que é a Vanfal? Qual o diferencial? A Vanfal é uma destilaria, é uma empresa de bebidas, só que muito além disso, a gente está acostumado com várias empresas no mercado que são quadradas, que falam mais do mesmo, mas a Vanfal tenta ser um pouco além, tenta gerar a experiência, tenta gerar a conexão. Pô, Pedro, mas isso é óbvio. Isso todas as empresas vão dizer no final do dia. Vão sim, mas o que a Vanfal tenta fazer é estar presente junto com você. Quando você faz um pedido na Vanfal, a gente tenta entender a sua demanda. Quando você tem um desejo de consumo de um produto, a gente já está bolando ele por trás. Que nem eu falei aqui na entrevista, eu acho que poderíamos estar fazendo uma caipirinha, poderíamos estar fazendo um Negroni, mas não, eu quero entender o paladar para poder oferecer o produto que faça sentido para você. O gin
Poderia ser um gin clássico, marcado pelo zimbro, bem amargo. O nosso gin não leva essas notas. O nosso gin é mais cítrico, mais leve e refrescante para o paladar do brasileiro. Então, a gente não só fala que gera conexão, a gente não só mostra nos eventos, dentro da sua casa, dentro das gôndolas do supermercado. A gente mostra nos nossos produtos, nos nossos lançamentos. E a Vanfal é isso. É gerar experiência e gerar conexões duradouras, marcantes, que vão ser lembradas. E nada melhor do que o slogan da marca. Um brinde aos momentos eternos. Obrigado por ter vindo e sucesso para você, para a Vanfal, e com certeza nos veremos em breve aí com a Vanfal lá em cima. E eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um episódio do Felicidade Empreendedora. Nosso compromisso é te mostrar que empreender não deve ser uma prisão, e sim uma fonte de liberdade financeira e de tempo, uma fonte de felicidade. E na próxima quinta-feira, às 20 horas, novo episódio. Conto com você, hein? E se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber você, receber o seu contato. Até a próxima quinta!